Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, no verso de número 27. Evangelho de Lucas, capítulo 14, no verso de número 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Feche os teus olhos, vamos orar. Como sempre digo, orar nunca é demais. Vamos mais uma vez entronizar os nossos pensamentos à pessoa de Jesus. Pai, aqui estamos reunidos em Tua presença, com o único objetivo de sermos instruídos pela verdade e de sermos transformados por ela. Aqui estamos porque queremos Te adorar com toda a força que há dentro de nós, que se fôssemos comparar, não chegaria nem perto daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, que nos possibilita hoje vivermos a Tua salvação. Deus, que o Teu nome seja exaltado através das palavras a serem ditas aqui. Por isso eu te peço que Tu me escondas atrás da cruz do Teu Filho amado Jesus, porque o único que merece ser evidenciado aqui é somente o Senhor. Pai, faça com que cada vida possa ter a consciência, possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito e viva um despertar na Tua presença, para que possamos de fato compreendermos o que é ser um discípulo de Jesus. Pai, esse é o nosso pedido, esta é a nossa oração, crendo no Teu agir e no Teu mover, já glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Discípulo, quem aqui quer ser discípulo de Jesus? Levanta a mão que eu não vi aí. Se eu fosse perguntar quem quer ser corintiano, todo mundo ia levantar, né? Porque eu sei que dentro de cada coração são paulino e palmeirense é uma frustração por não ser corintiano, né? Mas tudo bem, nem todos são escolhidos, né? Ser discípulo de Jesus é algo que hoje não é muito falado. Ser discípulo de Jesus é algo que eu digo também que não é fácil. Ser discípulo de Jesus, Lucas nos declara de forma bem crucial: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para entendermos um pouquinho o significado de discípulo, os meninos no antigo Israel, a partir dos 6 anos de idade, eram levados a estudar a Torá. A Torá é o Pentateuco da nossa Bíblia, os 5 primeiros livros. Aos 10 anos, no final dos seus estudos sobre a Torá, já haviam decorado toda ela. Depois disso, voltavam para casa e agora, com a sua família, aprendiam os ofícios da família. Mas os que tinham mais destaque do que os outros, entravam no novo ciclo, que era chamado de Beit Talmud, onde agora outros livros também teriam que ser decorados. E assim continuavam a sua jornada, ingressados numa escola rabínica, uma escola de orientação, onde o rabino agora queria aprofundá-lo no conhecimento da palavra de Deus. Esses eram adotados pelos rabinos, para que então pudessem ter uma profundidade maior agora sobre a Torá. E esses meninos do antigo Israel eram chamados de discípulos. Aos 12 anos, esses meninos eram tão focados, que aos 12 anos já compreendiam os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, os livros de sabedoria, e aos 14 anos já discutiam tradição oral também com os rabinos. Já começavam a falar sobre a interpretação a respeito da lei. Dedicavam toda a sua vida ao aprendizado da palavra de Deus. Agora deixa eu perguntar para você: quanto tempo você se dedica ao aprendizado da palavra de Deus? Quanto tempo nos dedicamos a sermos aprendizes desta palavra que está nas nossas mãos de uma forma
livre, onde você pode abri-la em qualquer lugar e pode lê-la em qualquer lugar. Quanto tempo nós estamos dedicando a isso? Aí eu me pergunto, será que eu sou um discípulo de Jesus? Eu pergunto para mim, antes de perguntar a todos aqui nesta noite, será que eu sou um discípulo de Jesus? Será que realmente eu estou obedecendo o convite que Jesus fez para mim? Obrigado. Quando nós fomos olhar também dentro do Evangelho de Lucas, nós vamos ver um outro texto que também nos chama muito a atenção, que é um pouco diferente desse, mas diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas Lucas é mais enfático, ele não diz tome a sua cruz, como os outros evangelhos. Lucas diz, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Ele é mais enfático porque não é momentos da minha vida ao qual eu carrego a cruz, é todo dia eu sou convidado a carregar a cruz. A ordem de Cristo ali é muito bem clara, e a resposta do homem pode ser dupla. Quando ele diz siga-me, a resposta pode ser essa, uma resposta de fé, de obediência, de discipulado, eu aceito te seguir, ou também a morte de si mesmo, e também ser um agente multiplicador deste reino. Essa é a resposta que eu posso dar, mas eu posso dar uma outra resposta, uma resposta de, quando ele me diz siga-me, eu posso agir com incredulidade, com desobediência, eu posso agir com morte. Em qual sentido essa morte? Uma morte espiritual, a qual Deus não tem significado algum para mim, e então me torno inimigo da cruz de Cristo, me torno inimigo do próprio Cristo quando eu decido responder a esta maneira. Mas eu sei que aqui nesta noite, a sua resposta vai ser uma resposta de fé, vai ser uma resposta de obediência, vai ser uma resposta de eu quero ser de fato um discípulo de Jesus, eu quero morrer para mim mesmo. É difícil quando temos que entender essa palavra tão forte, negue-se a si mesmo. Quando penso em negue-se a si mesmo, eu penso em um assalto. Como assim? Eu me lembro quando eu fui assaltado, faz um pouco mais de um ano, eu e o Rogério, fomos assaltados na frente da casa do pastor Moisés, quando estávamos ali ele estava esperando para sair, para ir até o mercado, e de repente chega dois elementos e colocam a arma diante de nós, apontam a arma para nós e pedem tudo que temos ali. Levou meus celulares, levou o carro do Rogério e tudo que eles podiam pegar de bens naquele momento. Quando penso em negar a si mesmo, é quando eu me deparo com alguém com uma arma diante de mim. Qual é a sua reação? Você pode até ter vontade de querer tomar a arma dele, mas você não pode fazer isso, porque você corre o risco de morrer. Então você nega a si mesmo, a sua vontade era de bater nele, mas você tem que negar a si mesmo, porque você está correndo risco de vida. Então você fica à mercê dele, você não tem condições alguma de fazer algo, você fica refém totalmente da pessoa que está diante de você armado. Quando penso em morte para si mesmo, é isso. Eu me deparo com muitas coisas diante da minha vida, mas eu tenho que negá-las. Eu tenho que abrir mão dela para ser de fato um discípulo de Jesus. E quando Jesus faz este convite, Ele está fazendo para mim, está fazendo para você. Você quer ser o meu discípulo? Você quer vir após mim? Você quer caminhar comigo? Você quer estar do meu lado? Às vezes nós queremos ser discípulos de Cristo, mas não queremos viver debaixo dos ensinamentos dele. Tem muita gente que quer ser ativo na obra do reino de Deus, mas não quer ser discípulo de Jesus. Se você quer ser discípulo de Jesus, primeiro você tem que ser trabalhado por ele. Para você realizar a obra de Jesus, primeiro você tem que caminhar com ele. Você quer fazer a vontade de Deus? Caminhe com ele. Eu vejo que tem muita gente que quer ser discípulo de Jesus, mas eu digo para esses que querem ser discípulos de Jesus,
como eu digo para mim mesmo. Quando eu olho para o espelho e olho para dentro de mim, e penso que se o caráter de Cristo estiver faltando em mim, eu ainda não morri para mim mesmo. Você quer ser discípulo de Jesus? Você tem que ter o caráter de Cristo. Às vezes você já ouviu aquela frase: caráter é o que a gente faz quando ninguém está vendo. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, disse um pouco melhor. Ele disse assim: vamos melhorar essa frase. Caráter é o que a gente faz quando acha que ninguém está vendo. Há um Deus todo-poderoso que está em todo lugar. Os olhos deles estão em todo lugar. Ele te vê em todo momento da sua vida. Nós pensamos que não há ninguém nos vendo, mas há um Deus que nos vê. E isso nos faz então encarar o fato de olhar para o nosso caráter. Temos que encarar a realidade de que o seu caráter, o meu caráter, é mais importante do que a minha capacidade, do que as minhas habilidades. O seu caráter é mais importante daquilo que você faz para Deus. Tem muita gente ativa, muita gente trabalhando, muita gente fazendo coisas para Deus, mas não tem o caráter de Cristo. Ei, ativismo não vai te levar para o céu. Fazer a vontade de Deus somente por obras não vai te levar para o céu. Se não tiver o caráter de Cristo, você não está pronto para ser discípulo dele. Faz-me lembrar da história de Ananias e Safira. Lá em Atos nos narra esta história, começando no capítulo 4, no verso 36 e 37, e depois do capítulo 5, do 1 ao 12, nos narra esta história que talvez todos aqui conheçam. José, também chamado de Barnabé, filho da consolação, possuía um campo. Ele vendeu e levou o seu dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira também tinha bens, vendeu, mas fez o quê? Levou parte e colocou aos pés dos apóstolos. Isso nos faz entender que Ananias e Safira poderiam até ser cristãos, as almas deles poderiam até ser convertidas, mas o caráter ainda não tinha sido convertido. Tem muita gente que professa Cristo, mas que não tem um caráter convertido. E como que era o caráter então de Ananias e Safira? Era um caráter onde as decisões permaneciam baseadas no seu ego. Eram decisões baseadas pelo ego dominado pelo pecado. Para eles, o ter era a razão do ser. É o que nós estamos vivendo hoje. O ter tem se tornado a razão do ser. Quando nós não temos o caráter de Cristo, nossa vida é baseada no egocentrismo, onde o meu eu se torna o centro de tudo. E esquecemos de viver o teocentrismo, onde Deus deve ser o centro de tudo. Ei! Se você quer ser discípulo de Jesus, o seu eu tem que morrer. Ananias e Safira queriam se proteger. E quando nós queremos nos proteger e proteger o nosso ego, nós às vezes mentimos. Foi o que ele fez, Ananias e Safira fizeram. Para se protegerem, eles mentiram. Foram inspirados por Satanás. Usaram palavras até bonitas para esconderem o intento e o desejo do coração pecador deles. E assim nós também vivemos às vezes. Se queremos realmente ser discípulos de Jesus, nós temos que ter um objetivo coerente. Temos que dominar o nosso ego. Mas estes queriam viver uma honra imerecida, como José, Barnabé, que foi e depositou e não esperou nada em troca. Ele somente colocou, fez, porque o seu coração era um coração dirigido por Jesus, era dominado pelo Espírito Santo, era diferente. Ele não esperou honra alguma, mas Ananias e Safira queriam uma honra imerecida. Eles queriam ficar na história como José e Barnabé ficou. Eles queriam uma glória, desde que não tivessem que pagar o preço para experimentá-la.
Tem muita gente querendo o nome de homem de Deus, mas não querem pagar o preço para viver o Evangelho de Jesus. Tem muita gente que quer ser discípulo, mas vivem uma vida de hipocrisia. Barnabé foi louvado pela sua transparência. Ananias e Safira morreram pela sua hipocrisia, pelo seu engano, pela sua maldade. O erro deles não foi a falta de honestidade, trazendo apenas uma parte do dinheiro arrecadado, mas foi falta de integridade, ao trazerem uma parte fingindo que era tudo. Como que anda a sua integridade? As pessoas podem acreditar no que você fala? As pessoas com quem você convive sabem quem de fato você é? Ou você tem palavras dúbias? Quando precisa, você usa uma forma. Quando não precisa, você lidar com outra maneira. Como que está o seu caráter? Como que está a sua integridade? É Cristo que está falando conosco hoje, igreja. É Cristo, numa geração que não se valoriza o caráter, Cristo está resgatando isso para a sua igreja. Não pense que as pessoas quando se convertem, elas mudam da noite para o dia. Não! O egoísta que se converte, ele é um egoísta cada dia menor, envergonhado, escondido e desejoso por estar vivendo o Evangelho de Jesus. Então a cada dia ele é um egoísta menor. O mentiroso, quando se converte, ele continua sendo mentiroso, mas o mentiroso, cada dia mais envergonhado de agir como filho do diabo. E como ele fica envergonhado por agir como filho do diabo, ele tem o desejo de ser filho de Deus para falar com verdade. É uma luta. Não pense e não comece a acreditar em alguém só porque ele diz que aceitou Jesus. É a vida que vai dizer, é o caráter que vai dizer. São o fundamento que ele tem no coração, de viver a verdade, que vai mostrar isso a cada um de nós. Não acredite em tudo. Tudo requer uma mutação, requer um tempo, requer um cuidado do Espírito Santo, requer deixar eu ser trabalhado pelas ações do Espírito Santo. Mas talvez você está aqui hoje e está dizendo assim: André, eu aprovo o meu caráter, então cuide para não cair. Se você aprova o seu caráter, cuide para não cair. Mas se você não aprova o seu caráter, não pense que o seu caráter não pode ser transformado. O seu caráter pode ser transformado hoje. Porque viver é cuidar do corpo, é cuidar da terra, é cuidar da mente, é também cuidar do caráter. Talvez daqui alguns vão me zoar, né, pelo time que eu torço. Mas se no jogo da vida foi marcado a seu favor um pênalti que não houve, não agradeça a Deus. Não agradeça a Deus. Isso é dupla falta de caráter. Quando nós queremos nos apropriar daquilo que não foi lícito, isso é dupla falta de caráter. Só com o Corinthians que não. Mas tem gente que agradece a Deus quando essas coisas acontecem na sua própria vida. Não fique vivendo por meritocracia. Tem gente vivendo pelos méritos que advêm da sua vida. Como um pregador, no qual eu estava lendo um livro que ganhei do nosso amigo Osni. Cadê o Osni? Está aí hoje? Não, né? Ganhei um livro dele chamado A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips, o autor. Um livro muito bom e interessante que, se você puder, leia, que fala sobre essa verdade de ser discípulo de Jesus. Eu gosto de livro, tá, irmão? Se você quiser me presentear, eu gosto de livro, tá bom? Gosto de livro, mas de livro de editora boa, tá? Não me venha com livro com editora ruim que eu não vou nem ler. Eu já falo para o irmão, isso aqui eu não vou ler. Se o irmão quiser levar de volta, não é sendo indelicado, mas alguns livros não dá para ler, né? É perder tempo. Mas, quanto a outros, eu estou aqui à disposição, tá bom? Gosto muito de livros. Por isso que, em alguns momentos, as pessoas acham que podem viver por meritocracia, podem viver por fazer as coisas para Deus e esperar o resultado disso. Um grande pregador, esse chamado Kate Phillips, falando no livro, ele fala algo interessante, que ele acreditava
que chamar as pessoas à frente, convidando as pessoas a aceitarem a sua vida, entregarem a sua vida a Cristo, ele estava fazendo algo bom para Deus, e também ele teria mais valor para Deus quando ele fizesse isso. Eu não acredito que o ato de vir à frente e entregar a vida a Cristo, de fato aquela pessoa se converteu. Porque o culto nos leva a uma emoção, e às vezes nós somos levados pela emoção, mas se eu quero ser discípulo de Jesus, é aquele culto que o pastor não faz apelo, mas a pessoa chega lá na porta e fala: pastor, eu quero conhecer este Jesus. Porque não é a sua obra, não é o seu querer que vai levar as pessoas a Cristo. A salvação dos outros não depende da minha capacidade e nem da minha criatividade para evangelizar. Você pode ter vários meios para evangelizar, mas quem faz é Deus. Ele converte o coração das pessoas, é Ele quem toca no coração das pessoas, e não as minhas formas e os meus métodos que vão trazer as pessoas para perto de Jesus. Nós estamos vivendo assim, com uma mentalidade que valoriza os feitos. Estamos fazendo, mas não estamos sendo. Chega, é hora de nós começarmos a mudar e ser transformado por Cristo o nosso caráter, pois só quando nós tivermos o caráter de Cristo, Ele vai poder operar em nós por meio da sua glória. Só quando eu tiver o caráter de Cristo, Ele vai operar através de mim por meio da sua glória. Não adianta você ficar confundindo esse ativismo seu no corpo de Cristo com adoração. Ativismo é diferente de adoração. Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que aprender a depender exclusivamente dEle, e tirar toda a sua segurança das boas obras. Boas obras, irmãos, é outra religião. Você não vai ser salvo pelas boas obras. Você vai ser salvo pelo quê? Alguém sabe me dizer? Você é salvo pela graça por meio da fé. Você é salvo pela graça, única e exclusivamente pela graça. As tuas obras não te salvam. E tem gente fazendo um monte de coisa para Deus, achando que Deus está ficando feliz com ele. Acha que Deus tem um caderninho lá no céu. Hoje, o pastor André fez coisas boas. Aí ele vai lá no caderninho de positivo e começa a escrever. Hoje ele ajudou a senhorinha a atravessar a rua. Hoje ele levou uma cesta básica para a igreja. Hoje ele foi evangelizar 3 pessoas que estavam no hospital, só no positivo. Aí tem um outro caderninho que Jesus tem, que é o quê? O negativo. Hoje o André pecou. Hoje o André ficou irritado no trânsito. Hoje o André ficou bravo porque o Corinthians perdeu. Tem todos lá um caderninho de positivo e de negativo. Então a gente acha que Deus está fazendo tudo marcadinho para nós. E aí, então, quando eu ajo com ativismo e por méritos, aí eu estou fazendo, Deus, hoje eu vim na igreja no domingo, tive um convite para sair, mas eu vim para a igreja. Deus vai lá e põe no positivo. Engano seu. Engano seu. Deus não tem caderninho de positivo e de negativo. Deus te ama por aquilo que você é. Acabou. Acabou. Não tem nada que você vai fazer que vai melhorar o amor de Deus por você. E nada que você vai fazer que vai diminuir o amor de Deus por você. Isso não muda nada. Agora tem gente que vive por meritocracia. Hoje, estou levando meu dízimo para a igreja. Amém. Você está sendo obediente. Mas não ache que Deus tem que te abençoar porque você está dando dízimo na igreja. Não ache que porque você está ofertando que Deus tem que te abençoar muito mais por causa disso. Isso é ativismo. Isso é um engano. Isso é pensar de forma incoerente como ser de fato um discípulo de Cristo. A nossa segurança sobre as boas obras se desfaz quando nós nos entregamos a ser discípulos de Jesus. A base das nossas boas obras acabam, porque a nossa salvação é pela graça. Mas então eu tenho que parar de fazer boas obras? Não. Se você é salvo, então você faz boas obras. Porque é uma resposta à salvação. Mas não é salvo por meio das obras, mas pela graça de Deus. Deus quer que você seja discípulo. É difícil, mas é necessário. Sabe por quê? Porque o médico, antes de tratar o doente, ele tem que ser o quê? Médico. Tem que estudar. Para você poder advogar, antes você tem que ser o quê? Um advogado.
E por que para realizar a obra de Cristo, a gente tem que fazer de qualquer jeito? Porque para realizar a obra de Cristo, eu não tenho que ser discípulo dele. Eu tenho que ser como Cristo para poder realizar a obra dele. Senão eu não entendi nada. Tem muita gente que quer ser discípulo de Cristo, mas faz tudo errado. Outro dia eu coloquei uma frase interessante, lendo um texto, e eu repensei sobre o texto que li. Eu coloquei uma frase assim: tem muita gente que quer questionar a engenharia. Se você quer questionar a engenharia, estude engenharia. Se você quer questionar a mecânica, estude mecânica. Porque tem muita gente que gosta de dar pitaco, de dar opinião, mas não gosta de saber de fato se aquilo que está falando é correto ou não. Então, você quer dar opinião sobre alguma coisa, estude ela. Se você quer falar sobre a Bíblia, então você tem que estudar a Bíblia. Impressionante como as pessoas gostam de dar opiniões sem ter conhecimento de causa. Vamos dar uma olhadinha aqui que diz lá em Baruque. Abra aí a sua Bíblia comigo. Livro de Baruque. Qual capítulo? Capítulo 5. Você cala a boca que você estava aqui de manhã. Quem procurou Baruque aí na Bíblia, irmão? Irmão, Deus está te vendo, irmão. Se a sua Bíblia, eu só vou perdoar se tiver alguém aqui hoje, não tem problema nenhum quanto a isso, mas se alguém tiver aqui com a Bíblia católica, aí tudo bem. Aí você pode até procurar o Baruque, tá bom? Sem problema algum. Mas indiferente disso, a nossa Bíblia protestante não utiliza-se mais do livro de Baruque, porque são livros que não têm inspiração divina, não foram passados no canon das Escrituras, por isso não consta mais na nossa Bíblia protestante. Em momentos antes, há muito tempo atrás, ainda mesmo no protestantismo, eram mantidos esses livros na Bíblia para estudo. Mas como o cristianismo foi crescendo e as pessoas mais leigas não tinham esse conhecimento de separação do que é ser inspirado ou não, acharam-se por melhor retirar da Bíblia. Então a sua Bíblia não tem Baruque, irmãos. Deu para perceber como que está difícil o negócio aí? A gente quer falar sobre Cristo, mas nem sabe se tem Baruque na Bíblia. Eu li uma frase outro dia daquele, não sei se alguns conhecem, daquele O Pastorzão, que é um pastor que faz humor, né? Aí no YouTube. E eu vi uma frase dele no Facebook que compartilharam, achei interessante. No Facebook, todo mundo é teólogo, mas na igreja demora 10 minutos para achar o livro de Abacuque. Fica folheando. Abacuque tem, irmão. Não fica olhando com essa cara para mim. Abacuque tem, que não tem é Baruque. Eu usei Baruque porque parece com Abacuque, para ver se alguém ia procurar, né? Mas tem gente que no Facebook ele coloca as frases maravilhosas. Aí chega na igreja e não consegue nem abrir a Bíblia. Viu, Malaquias é Antigo Testamento ou Novo Testamento? Fica antes de Apocalipse, acho que é um livro antes de Apocalipse, né, Malaquias? Fica ali, perdido. E a nossa geração, que é uma geração da internet, hoje nós temos o celular com o aplicativo da Bíblia, né? Eu tenho também no meu. A Bíblia Almeida século 21, quem puder baixar é boa. Essa Bíblia aqui, ó, eu estou usando hoje, tem um aplicativo dela, Bíblia Almeida século 21. Baixa ela, de graça, você pode ter na sua Bíblia. Mas tem gente que pega isso, que tem agora essa possibilidade, e usa-se só do celular. Aí quando ele pega a Bíblia na mão para estudar, irmão, ele se perde todo, porque já perdeu aquele estudo, aquela vontade de compreender onde estão os livros, e depois de um tempo ele se perde. Então, nós temos que resgatar algumas coisas que são importantes, e aprendemos de fato da palavra de Deus. Mas antes, se você quer ser um discípulo de Jesus, não há outro caminho, irmãos. Hoje nós vamos ter que deixar ser trabalhados por Ele no nosso caráter. O caráter cristão é gerado por meio da minha disposição em sujeitar cada aspecto da minha vida à imagem de Cristo. Não adianta você querer só uma parte da sua vida para Cristo e outra parte não.
É toda. Cada aspecto dela tem que submeter a Cristo. Toda a minha vida tem que submeter a Cristo. Tem gente que acha que a gente é extraterrestre. Lógico, de fato nós não somos deste mundo mesmo, tá? Nós, como o próprio Cristo disse, eu não tenho onde recostar a cabeça, porque Ele está dizendo que Ele não tem lugar neste mundo. Nós também não temos lugar neste mundo, mas tem gente que quer viver excluída de tudo. Ai pastor, isso não pode. O maior questionamento que o pastor tem é, nós pastores, o que nós ouvimos é, pastor, isso pode? A gente está preocupado mais com aquilo que não pode do que o que pode. Evangelizar pode, falar de Jesus pode, orar pode, jejuar pode, ter um bom caráter pode. Essas coisas a gente não pergunta, porque pode. Então a gente não se preocupa com o que pode, a gente está preocupado com aquilo que não pode. Pastor, isso não pode? Porque não temos o conhecimento da palavra de Deus, e ficamos questionando. Se alguém chegar para mim e perguntar assim, pastor, pode? Minha vontade é de falar assim, você já leu a Bíblia? Você sabe se pode ou não pode? Vai dar uma olhadinha na Bíblia. Porque acham que o pastor, porque ele está na igreja, então de fato ele tem que conhecer a Bíblia, então a gente tem que ficar cortando o caminho, e só perguntar para o pastor sem estudar a Bíblia. Há um aspecto da teologia que todos nós devemos saber, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. O que é isso? Todo mundo aqui é igual diante de Deus, e todo mundo aqui pode ler a Bíblia, todo mundo aqui pode orar e falar com Deus diretamente, não precisa-se de nenhum intermediário para falar com Deus. Você pode ir direto a Deus e falar com Ele. Você pode fazer e pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Você não precisa ser um pastor para poder pregar a palavra, você pode pregar. Isso se chama sacerdócio universal de todos os crentes. E então, por nós ficarmos nesse pode e não pode, e ficamos cortando o caminho, perguntando para o pastor o que é, que pode, o que não pode, deixamos de compreender a palavra de Cristo, e deixamos de viver de fato o Evangelho de Jesus. Pode, irmãos, pare de ficar perguntando se pode ou se não pode. Tem gente que fala assim, ai pastor, mas é difícil viver no mundo. O mundo jaz no maligno, mas o mundo que a Bíblia nos diz, nesse contexto, está falando de sistema que é contra Deus, o sistema, e não o mundo, não o local que você vive, mas o sistema que se opõe a Deus. Ai pastor, é tão difícil viver no mundo. Tem gente que quer se excluir do mundo. Então tá, vamos lá, você não quer viver no mundo? Então vamos parar de trabalhar, porque a empresa que você trabalha, ela é do mundo, não é? O ônibus que você pega para ir trabalhar é de quem? Do mundo. Então para de andar de ônibus. O carro que você anda, você tem que vender, porque o seu carro é do mundo. A comida que você come é de quem? Do mundo. Por quê? Porque o que você chega na sua casa é tudo enlatado, empacotado, passou por um processo que teve contato com o mundo. Então, isso é do mundo. Se você quer viver excluído do mundo, você tem que parar de viver. Ai pastor, é tão difícil. A sua faculdade que você faz é da onde? Do mundo. E ainda mais, a maioria das faculdades são faculdades seculares. O que é isso? Exclui a religião, não acredita em nenhum tipo de função que a religião possa criar, exclui, viva centralizado no homem. Então para de estudar. Fica difícil aí, né, irmão? Como que a gente vai viver no mundo? O que Jesus quer nos ensinar é uma coisa muito importante que eu digo sempre e faço questão de ressaltar de novo. Ele não quer que você pare de viver no mundo, Ele quer que o mundo saia de dentro de você. É diferente. Você está deixando o mundo viver dentro de você. Os seus valores são os valores do mundo. Não tem o caráter de Cristo. Mente, engana, esconde, faz tudo aquilo que diz respeito àquele que se opõe a Deus. Então você está sendo corrompido pelo mundo. Quando você vive de acordo com o sistema, então você está fazendo parte do mundo. Então, deixa o Espírito Santo tirar o mundo de dentro de você. Você quer ser discípulo de Jesus? Até o final acho que eu vou ouvir um amém de todos, né? Ser um discípulo de Jesus não é fácil, mas aqui ele está nos ensinando coisas importantes. Porque
se eu não tiver o caráter de Cristo, toda a minha capacidade não vale nada. Todo o seu conhecimento é lixo. Como o apóstolo Paulo também bem nos disse isso. Tudo que ele conquistou antes de Cristo, ele considera como lixo. A capacidade de uma pessoa nada vale se ela não tiver um caráter reto. No seguir ao Mestre Jesus, sabe o que nos importa? O que nos importa é a verdade. Importa-nos a verdade, mesmo que ela deponha contra nós mesmos. É difícil quando a verdade depõe contra nós mesmos, né? Mas isso é bom, porque nos coloca como iguais. Não há ninguém diferente de ninguém. Por isso que hoje eu quero falar sobre uma verdade, sobre aquele que quer ser de fato um discípulo de Jesus. Olha o que nos diz João 14,15. Pode abrir porque o João tem, tá bom na Bíblia? Hoje nós vamos entrar nessa jornada para ser um discípulo de Jesus. E hoje eu vou falar sobre a primeira verdade, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o que o texto nos diz em João 14,15. O que diz? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Qual que é a palavra mais enfática aí no texto? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Obedecer a Jesus é a essência do discipulado. Você quer ser discípulo? Primeiro eu tenho que ser trabalhado no meu caráter. Depois que eu sou trabalhado no meu caráter, aí eu conheço essa primeira verdade, que é obediência. Quem aqui já serviu o exército? Poucos, né? O Fábio, o Godinho, o Alexandre, o Carlão. Eles podem dizer melhor do que eu, porque eu não servi. Mas no exército, quando chega alguém da patente mais alta que você, fala sentido, o que tem que fazer? Faz tudo lá. Tem que ficar bonito, quase não tem nem que piscar, né? Quando você está dormindo, o que acontece, Carlão? Quando você está dormindo, para acordar logo todo mundo. Toca a sirene, tem que estar todo mundo de pé naquele horário, barba feita, coturno limpinho, bonitinho, não pode ter nada de marca nele, lustradinho. Alguns ainda, né? Vão lá, as autoridades maiores do que o cabo, vai lá e passa o quê? Algodão na cara, né? Se enroscar o algodão, você está lascado. Vai ter que ser punido. Está lá com a cara toda cortada, porque fez a barba sem ter barba, mas o algodão tem que passar e não ficar. É uma autoridade imposta. Mandou lavar o banheiro, vai falar o quê? Nada, vai lavar o banheiro. É uma obediência imposta pelo medo. É bom nós olharmos para o militar e ver como que todo mundo obedece, mas obedece pelo medo. Agora o que Jesus quer nos propor é uma obediência pelo amor. Ele quer que você obedeça pelo amor, sabe por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele quer que você obedeça por amor, única e exclusivamente por amor. Porque, irmãos, não há como ter bem-estar na nossa vida se nós não pensarmos na obediência, porque o bem-estar é o resultado da nossa obediência. Você quer viver bem? Obedeça. Isso serve para os jovens também, viu? Você quer viver bem? Obedeça seu pai e sua mãe. Obedeça aqueles que estão acima de você. Obedeça as autoridades, porque assim você vai viver bem, você vai ter bem-estar na sua vida. Nós temos uma capacidade de obedecer a Deus, está aqui dentro da nossa mente. Como que eu obedeço a Deus? Conhecendo as Escrituras. Não há outra forma de eu conhecer a Deus, é única e exclusivamente pelas Escrituras. Você acha injusto castigar uma criança por aquilo que ela fez, sem ela saber que aquilo não poderia ser feito? É injusto, não é? Você só pode castigar a criança quando ela sabe que ela não pode fazer aquilo, porque senão você está sendo injusto. Deus não é injusto conosco. Ele nos revelou a sua vontade por meio da onde? Da palavra. Ele revelou a sua vontade para nós por meio da palavra. Então o que Ele quer de nós é obediência, e obediência à sua palavra.
se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. O que são os mandamentos? É a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia exige estudo cuidadoso e não um estudo superficial. Tem que ser cuidadoso, tem que ser compenetrado. Tem gente que gosta de ler a Bíblia de forma superficial. E quando leem a Bíblia de forma superficial, só aprende o que quer. Só compreendem o que desejam. E não deixa a palavra de Deus confrontar. Tem muita gente lendo a palavra de Deus para poder confrontar a vida dos outros. Deixa eu dar uma dica para você. Deixa a Bíblia confrontar você mesmo. Leia a Bíblia e deixa a Bíblia confrontar o seu caráter. Tem gente lendo a Bíblia para poder falar, tá vendo? Ó, não pode. Tá vendo aquilo ali? Também não pode. Ó, fulano de tal está fazendo isso e não pode. Não pode? E essa sua língua que não cabe na boca, pode? Deixa a Bíblia confrontar você. A Bíblia quer confrontar você, quer confrontar o seu caráter, quer que você tenha o caráter de Cristo estampado em você. Jesus, certa vez disse lá em João 8,31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que você tem que fazer? Permanecer o quê? Mais ou menos. Que nem o São Paulo, que nem o Palmeiras? Não. Você tem que permanecer firme, que nem o Corinthians, não cai de jeito nenhum do primeiro lugar. Você tem que permanecer firme na sua vida, no conhecimento da palavra de Deus. Permaneça firme na palavra de Jesus. Então você vai ser um discípulo dele, um discípulo verdadeiro. Tem muita gente que engana. Não confunda carisma com caráter. Não basta ter carisma, tem que ter caráter. Tem muita gente que se passa como discípulo de Cristo porque tem uma fala mansa, porque fala coisas bonitas. Ei, veja se de fato ele está permanecendo firme na palavra de Deus. Se ele acredita de fato em tudo que Jesus diz, ou ele seleciona textos da Bíblia para fazer com que a vontade dele prevaleça. O conhecimento da palavra de Deus é a prioridade na vida de todo e qualquer discípulo. Olha o que nos diz 2 Timóteo, capítulo 13, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você quer ser homem de Deus? Quer ser mulher de Deus? Tem que aprender a Bíblia, irmãos. Me desculpa. Mas tem que conhecer a palavra de Deus como um todo. Esse vai ser o tema do próximo vídeo dessa semana. Quem não viu, veja lá no Facebook. Quem não tem Facebook, faça um Facebook. Se você não sabe fazer, convide o seu neto, sua filha, seu filho. Ele faz para você. Mas se insira lá no Facebook, é bom, você está por dentro. Vai ter um vídeo aí semana que vem. Toda semana eu coloco um vídeo diferente. Eu, pastor Moisés, fala sobre outros temas. E a gente está utilizando isso deste meio. E essa semana eu vou falar sobre a segunda parte do homem de Deus, baseado neste texto. Tem que conhecer as Escrituras, tem que estar por dentro, porque senão eu não estou apto e nem preparado para fazer a obra de Deus. Outro texto que Jesus nos adverte, é lá em Mateus 22, 29. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras. Jesus está falando com os saduceus, mas isso serve para mim e para você aqui hoje. Que às vezes a gente está sendo enganado porque não conhece as Escrituras. A vida cristã consiste em obedecer a palavra de Deus. E não as suas emoções. Tem gente que está obedecendo às emoções. Ai pastor, Deus colocou uma paz tão grande no meu coração, então só porque está em paz é o que você tem que fazer? Engano. O que a Bíblia diz sobre isso?
Não é porque você está em paz com o seu coração, por quê? Porque emoção engana. Emoção nem sempre é aquilo que de fato nós queremos ou que é correto. Nós somos enganados pela nossa emoção. Então, não é porque eu estou em paz com o meu coração, então eu posso fazer, peraí. Não é porque você está em paz que é Deus que está deixando o seu coração em paz. É sua emoção. Porque dentro da sua mente você já elaborou um pensamento onde te causou esse sentimento de paz. Mas eu tenho que ir pela palavra de Deus e compreender o que ela diz sobre isso que eu estou me decidindo a fazer. Ela está me corrigindo? Ela está me ensinando? Ela está me exortando? Se ela não tiver, alguma coisa está errada. Então pare de ficar aí andando pelas suas emoções. Ai, pastor André, é aquela menina mesmo. Deus colocou uma paz tão grande no meu coração. A turma gosta de usar Deus para fazer as coisas, né? Aí não dá certo, ai pastor, não era de Deus. Então esse Deus seu não é o mesmo que o meu. Porque uma hora é, outra hora não é. Tá difícil de compreender, né? Ai, uma hora, Deus colocou no meu caminho. Aí depois eu falo assim, o que Deus colocou no meu caminho não era bem o que eu queria, era uma pedra. E eu tropecei, não era ele. Aí é o príncipe. Daqui a pouco ele deixa de ser príncipe, agora ele virou cavalo. Só dá coisa. Aí parece que Deus muda, né? Mas Deus não é mutável, quem muda somos nós. Por isso, não se baseie nas suas emoções. Eu fico com aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Tem muita gente que está pensando que nem criança. Está tudo certo. Tudo que chega para ele, é da parte de Deus, ele recebe. Daqui a pouco ele não está conseguindo nem andar, porque já está encurvado. De tanto jugo que está sobre ele, e está falando que é Jesus. A Bíblia nos diz que o jugo de Jesus é leve, é suave. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E tem muita gente que vai se atribuindo sobre si palavras que não vêm da parte de Deus. Ei, seja adulto no seu modo de pensar. Seja correto, seja coerente, não fica por aí se baseando em sentimentos, em falsas esperanças, em opiniões, arriscando o seu futuro, ao invés de garantir ele no centro da vontade de Deus. Ei, obedeça a palavra de Deus e o seu caminho vai ser um caminho de sucesso. Vai ser um caminho um futuro que você nem mesmo espera, mas Deus vai colocar coisas na sua vida que você nunca imaginava que seria capaz. Mas quando você obedece a palavra de Deus, é difícil obedecer, mas mantenha a fé, coloque-se realmente o seu coração na presença de Deus, coloque-se diante dEle, obedeça o que Ele está dizendo para você hoje, tenha esse compromisso. Todos nós sabemos que o compromisso de obedecer é quando nós ligamos a uma pessoa, ou a um ideal, ou a um alvo, e nós fazemos tudo que for preciso, sem nos importar com as consequências. Ei, seja um discípulo de Jesus, sem se importar com as consequências. Nem todo mundo vai gostar daquilo que você fala, nem todo mundo vai gostar de você. Jesus sentou e comeu e bebeu com os pecadores, foi chamado de glutão, foi chamado de beberrão. Ei, o que dirá de mim e de você? Faça a vontade de Deus. Se você está em obediência à palavra de Deus, que se levantem, que se oponham, que te joguem ao chão, mas há um lugar preparado para você lá na eternidade, que ninguém pode tirar de você. A coroa é sua. Não deixe ela cair. Mas tem gente que gosta de viver atrás de argumentação ad hominis. Que troço é esse, pastor André? Faz me lembrar de quando eu, pastor Moisés e o Rogério, fomos fazer um curso em São Paulo com o professor Jonas Madureira, sobre argumentação lógica no sermão. E ele fala sobre os vários tipos de argumentações. E uma que me gravou foi essa, argumentação ad hominis, que é aquela argumentação baseada no conhecimento. É aquela opinião que a pessoa pode estar errada, mas ela diz assim, mas o meu professor na faculdade disse que era assim. Então o argumento dela se torna forte, por quê? Porque alguém mais forte que ela falou aquilo, então o argumento dela se torna forte. Ou o argumento daquele que é passado de geração em geração.
Quem se lembra que não podia comer manga com leite? Hoje tem vitamina de manga com leite. Dá algum problema? Não, mas era argumentação o quê? Ad hominis, argumentação passada de geração em geração que se torna uma verdade. Tem gente que tem argumentação que foi passada de um para o outro, que se tornou uma verdade, mas não é o que a Bíblia diz. É que nem aquele texto, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você entendeu o que eu disse? E todas essas coisas. E tem muita gente que põe lá, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Põe aí, Eduardo, para a gente ver, para você compreender que a gente lê a Bíblia às vezes errado. Deus não permite que uma folha da árvore caia, se Ele não permitir. Amém? Não amém. Não era para ter falado amém. Porque isso a Bíblia não diz. A Bíblia diz que Ele sabe cada fio de cabelo que há na sua cabeça. Isso Ele sabe. Agora foi a argumentação ad hominis. Mas buscai primeiro o reino do seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas, que coisas? Leia o contexto. Comida, a bebida, a roupa, aquilo que for necessário para viver, não vai faltar para você. Amém? Tá aí, esse é um só para a gente saber. E aquele outro que os antigos diziam bastante, 1000 passarás, 2000 não chegarás. Onde que está isso na Bíblia, irmão? Mas se diziam por aí. Dentre outros textos que a gente vai adquirindo através de argumentação ad hominis, que vai passando de geração em geração. Por isso, é necessário eu ter um comprometimento em obedecer a Jesus. Quantos aqui querem obedecer a palavra de Deus? Só querer não resolve. Querer também faz parte das emoções. Aí eu quero. Aí você fala, Deus, eu quero aquele carro bonito, eu quero, fala a marca para ele, tudo. Aí lança outro mais novo. Deus, eu não quero mais aquele, Senhor, eu quero esse aqui agora, que foi lançado. Esse aqui, você dá ré para o carro, ele estaciona sozinho. E agora, não só estaciona sozinho, agora ele sai sozinho também. A salvação das mulheres. Brincadeira, não me matem por isso. Os homens ficam felizes, né? Porque não vai ter marquinha nem no para-choque, né? Sem preconceitos, tá, irmãos? Agora, pense comigo. Nós queremos obedecer a palavra de Deus, mas o querer, a gente muda. A uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer. Uma hora, ai, eu quero isso, outra hora já não quer mais. Então o querer faz parte das nossas emoções também. Então, você não tem que querer, porque isso é muito oscilante. Você tem que decidir ser obediente à palavra de Deus. Você tem que decidir dentro do seu coração. Você não pode obedecer porque o pastor Moisés está dizendo para você obedecer. Você não tem que obedecer porque o pastor André está dizendo que você tem que obedecer. Você tem que obedecer porque você decidiu obedecer. Não é porque alguém impôs a você. Olha aqui que diz esse texto, para eu já finalizar aqui, que eu quero finalizar com esse texto de Lucas 5:5. Coloca aí, por favor. Lucas 5:5, que é um texto fantástico para nos dizer esse princípio sobre obediência. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. A distância entre aquilo que somos e o que Jesus é, deve nos conduzir à obediência. O que nós somos e o que Jesus é, nos leva de fato a obedecê-lo. O que você é? Eu fico imaginando ali, Pedro se sentindo um bonequinho de pano. Quando ele vê a glória e o poder de Deus, o que ele vai sentir? O poder de Jesus. Ele se sente um nada. Então ele simplesmente obedece. Quando você obedece a uma ordem com a qual você concorda e entende, você não está obedecendo, você está sendo razoável.
Agora, obedecer é isso aqui, ó. Eu não concordei, eu não entendi, mas mesmo sem concordar e entender, mas reconhecendo a sua autoridade, eu vou obedecer. Isso que é obediência. Mesmo sem saber, eu obedeço. É o que Pedro faz nesse texto. Ele, sem saber, ele reconhece a autoridade de Jesus e se entrega. Se não estivermos dispostos a obedecer, nós vamos continuar sendo a mesma pessoa que somos. Você quer continuar sendo essa mesma pessoa que você é? Você quer continuar sendo essa mesma pessoa que você é? Falando mais uma vez sobre os rabinos antigos, eles utilizavam-se de um ditado para os seus meninos discípulos. Eles diziam assim: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. O que ele quer dizer? Se você quer ser discípulo, você tem que caminhar perto do seu mestre. Se você quer ser discípulo, você tem que estar grudado com o seu mestre. Você não vai perder um detalhe daquilo que ele falar. Você vai estar ali para ouvir e aprender com aquilo que ele está dizendo. Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que estar perto dele, perto da palavra dele, não deixando passar nem sequer um tio, porque você quer aprender. Você quer de fato segui-lo de perto. Quem quer ser discípulo de Jesus, quem quer andar aos pés de Jesus, quem quer ser coberto com as poeiras dos pés de Jesus, precisa obedecer. Não há outro caminho. Que Jesus então nos ajude a sermos discípulos, e discípulos obedientes. Como disse mais uma vez Spurgeon, crer e obedecer sempre andam lado a lado. Vamos orar?